Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos instalar um navegador que facilita o nosso trabalho com websites. É, os navegadores mais utilizados são o Firefox e o Chrome, perfeito? Se você tem instalado o Windows, talvez você use o Internet Explorer. Antigamente eu usava o Firefox, depois fui passando para o Chrome, né? O Firefox ele ainda está no topo, né? E em segundo lugar vem o Chrome, pela quantidade de usuários que tem, não sei se já ultrapassou ou não, mas é o que a gente escuta falar. Mas o Chrome ele tem algumas facilidades, o Firefox também tem, mas no caso, como eu estou usando ultimamente, o Chrome ele tem algumas facilidades que ajudam na hora de você fazer, construir uma página web, né? Como alguns plugins, algumas extensões, etc. Então, nesta aula, nós vamos aprender a instalar o Chrome e transformar ele no nosso navegador padrão. Veja bem, se você usar já o Chrome, tudo bem, mas você já tem alguns plugins instalados, não tem problema. Se você tem o Chrome ou não tem, então instale o Chrome. Se você não tem o Chrome mas não tem esses plugins, eu vou ensinar um ou dois plugins que vão ajudar na hora da gente fazer o nosso website. Por exemplo, se você faz só uma página, talvez não tenha necessidade. Mas se você vai construir website, seria interessante, né? Como nós vamos ver daqui a pouco na aula, perfeito? Então, é, digite no seu navegador aí Chrome e escolha no que aparecer instalar o Chrome, ou então clique, né, na descrição aqui da aula, onde tem um link para você baixar o Chrome, certo? Eu já vou para lá, então vamos lá. Aqui está, transferir o Chrome, o Google Chrome. Então veja bem, aqui ele já está para o Windows 10 64 bits. Se você tem outra plataforma, né, se for o Windows antigo ou outra, clique aqui. Então aqui está, né? Transferindo para Windows 32 bits, se for o seu caso, ou outros, né? Então, no meu caso aqui, eu vou transferir para o Windows 64. Você clica aqui. Aqui, não, obrigado. Então você escolhe um local para você baixar, perfeito. Eu já baixei aqui, eu escolhi aqui a minha área de trabalho que fica mais fácil, então você escolhe o local que você tenha mais facilidade de encontrar depois. Aqui já podemos fechar mas vamos deixar aberto que eu vou precisar para fazer algumas. Então tá aqui o Chrome, você clique para instalar, certo? Google Update ou Google Update Setup, clique em preparar, ligar a internet, transferir. Lá está instalando. Aqui já está instalado. No meu caso aqui, o Google, o Chrome ele já era o navegador padrão, certo? No seu caso, se você tinha outro navegador e ele perguntou se é para fazer do Chrome o navegador padrão, você clique em sim, perfeito? Bom, estando instalado aqui o Google Chrome, vamos instalar duas extensões. Vá aqui, né? Tá vendo? Você faça login. Outra coisa importante, né? Se você não tem uma conta no Google, é interessante que você crie uma conta no Google, porque o Google, ultimamente, ele tem dominado assim, a área das questões, né, para a web, né, para a internet, como você vai ter algumas facilidades você usando o Google, por exemplo, como o Google Fonte, né? Antigamente as pessoas tinham muita dificuldade em você colocar uma fonte numa website, porque as fontes elas aparecem a que a pessoa tem no computador. Então, se você tem um Windows, você tem uma fonte padrão, se você tem um Mac, você tem outra fonte padrão, etc. Então, não adiantava você colocar uma fonte bonita que você queria, que não ia aparecer, né, quando a pessoa acessasse a sua página. Você podia colocar a fonte bonita que você tivesse aqui. Essa fonte ela iria ser transformada na fonte padrão que a pessoa tem no computador dela. Então você colocaria uma fonte X e lá ia aparecer outra. Por isso que chama Family Font. Então ela apareceria uma fonte parecida assim com a família da fonte que você estava usando. Então nunca ia aparecer aquela fonte que você tinha. Já agora o Google ele colocou dezenas de fontes que você pode escolher e ele vai ser visível na sua website, porque ele não vai fazer o link com o computador da pessoa, e sim com a fonte do Google que está no local apropriado para que quando a pessoa acessar a website que você colocou essa fonte, ela vai linkar com a fonte lá
no servidor do Google e essa fonte vai aparecer no seu website. Então é interessante o Google, né? Ele tem algumas coisas interessantes que nós podemos usar, fazer uso na hora de construir o website. Então eu indico que você, se você não tem, né, uma conta no Google, que você abra uma conta no Google e agora quando você for usar aqui o seu Chrome, você faça login na sua página do Google, tá aqui, né? Certo? Você tem algumas vantagens, por exemplo, aqui você tendo essa conta no Google, você vai poder usar o e-mail, tem o Drive, né, que tem onde você faz, onde você tem seria as nuvens do Google, né, onde você guarda os seus arquivos e tem outras coisas, com algumas planilhas, por exemplo, como documentos, que é igual ao Word, planilhas, que é igual ao Excel, apresentação, que é igual ao como aquele programa lá do PowerPoint, certo? E algumas coisas, facilidade, outras coisas, né, que você pode usar, principalmente o e-mail, etc, né? Então, cria uma conta no Google, se você não tiver, perfeito, você vai ter que criar um Gmail, um e-mail de Gmail, se você vai usar, ou não, se você usa o Hotmail como seu e-mail principal ou outros e-mails, não tem problema, continua usando. Mas eu indico que você crie uma conta aqui no Google, perfeito? Estando logado aqui no Google, vá aqui eu mesmo, talvez esse aqui possa ser usado sem estar logado, mas vamos lá, você vai clicar em mais ferramentas e extensões. Aqui tem as extensões que eu tenho instalado, algumas não, né? Mas por exemplo, aí você vai aqui, no caso, se não estiver aparecendo, clica aqui, obter mais extensões. A primeira extensão que você vai usar, coloca aqui, Colorzilla. Colorzilla, com apenas um L mesmo, né? Que geralmente o FileZilla ou coisas, não sei se é do mesmo desenvolvedor, tem 2 L no final, aqui é um L só. Você clica em Colorzilla, certo? Vai aparecer aqui. O meu já está instalado, perfeito? Vai aparecer esse botão azul aqui para você. Você clica no botão azul que ele vai instalar a extensão aqui no seu navegador, perfeito? Então instale o Colorzilla. O segundo, você vai digitar WhatFont, que é WHATFONT, WhatFont. Você clica, vai aparecer esse aqui, esse WhatFont, né? Esse aqui não é esse. Deixa eu procurar aqui nas minhas extensões. Essa aqui, ó. Clique aqui em extensões, tá vendo? Coloque o WhatFont, clique aqui em extensões, página inicial, refira, tem aqui o extensões, temas e APs. Você clica aqui no botão extensões e vai aparecer esse aqui, ó. Esse ícone aqui, tá vendo? Um F com uma exclamação, WhatFont. Então você clica aqui, no meu que já está instalado, certo? Você vai estar com o botão azul, você clica aqui em usar no Chrome e instalou. O outro, né, que você não vai ter ainda, note que tem outros ícones parecidos aqui, né? É esse aqui de cima. Eu achei mais facilidade em usar. E o outro que eu indico que você instale, certo? Talvez você não vá usar muito agora, mas provavelmente depois vai ter algum outro, que é o Web, certo? Developer. Que é esse aqui, ó. Esse que tem uma engrenagem, o desenho da engrenagem, escrito Web Developer. Então clique em usar no Chrome, ele vai ficar instalado, perfeito? Bom, agora vamos ver para que servem essas ferramentas. O Web Developer não vamos ver agora, vamos ver talvez noutra oportunidade, mas é bom você ter, certo? Ele ajuda você a descobrir algumas coisas nas páginas web que você está visitando, certo? Então podemos fechar esse aqui também. Aliás, opa, era para mim ter aberto aqui. Então, veja bem, para que serve esse WhatFont? Se você estiver construindo o seu site ou site para alguém, você descobrir uma fonte que você gostaria de usar, simplesmente você vem aqui em cima do local onde está escrito, por exemplo aqui, seleciona e vai aqui, tá vendo? O meu já está aparecendo aqui o WhatFont, clico aqui em cima, certo? Ele vai aparecer o nome da fonte, qual o peso utilizado. O peso, né, é a grossura que a fonte é, se ela é fininha, se ela é grossona. Então esse aqui é o peso 300, certo? Pode ver aqui, ó. O nome da fonte, Open Sans, Arial Sans Serif. Estilo normal, o peso, né, que é o weight 300, o tamanho 49, espaço por exemplo, o espaço entre as linhas, né, 57 pixels, e a cor da fonte, né, no caso aqui é preto, tá? E aqui como aparece,
maiúsculos e minúsculos quando você digitar. Então é importante, é interessante você saber isso daí. Perfeito? Então, outra coisa, depois nós vamos aprender sobre cor, né? Isso é importante, isso aqui é o código da cor. Esse aqui é o cor preta, certo? Cor preto. Quando for branco, é esse o símbolo aqui do hashtag, né? Que esse FF, são 6 Fs, né? Tem outras maneiras de escrever, mas só para você, se você não sabe o que significa, esse aqui é o código da cor usado em HTML, certo? Que é o código para fazer páginas web e outras coisas que se usam códigos, né? Então, esse aqui é importante, perfeito? Quando você quiser usar uma fonte, você faz isso que eu acabei de mostrar para você. Você clica em cima, por exemplo, vamos selecionar essa outra fonte aqui. Veja bem que apareceu, tá vendo? Ou pensando 400. O peso dessa aqui, ela é maior do que a de cima, ela é mais grossa, mas o tamanho é menor, é 29. Então, aliás, 18, né? O espaço entre as linhas é 29. Então, geralmente o espaço entre as linhas ele tem que ser maior ou igual ao tamanho da fonte. Se for menor, ele vai grudar na linha de cima, certo? Só para você entender. A cor aqui é diferente, pode ver 777 é um estilo, é uma cor neutra, né? As cores neutras são branco, preto e os tons de cinza. Então, essas aqui são cores importantes que nós vamos usar para construção de web pages, sites, é bom você saber. Então, esse aqui, certo, é o what font, para você descobrir qual fonte você está usando. Agora, vou desligar aqui esse color pick. Esse color pick é para você descobrir a cor, certo? Então você vem aqui, você dá um clique no color pick que está instalado aqui, certo? Tá vendo na aba em cima do seu navegador e vem aqui na cor que você quer saber que cor é, certo? Então veja bem, aqui é cor preta, ela já foi copiada para minha área de transferência. Eu vou clicar aqui, venho de novo aqui no color pick, certo? Aqui eu vou escolher essa cor, veja, vermelho, tá vendo aqui, ó? E ele vai aparecendo a cor RGB, que também é outra forma de você apresentar as cores, e também o código para HTML, certo? Na cor que você está selecionando aqui. Então você pode, veja bem, selecionar, clicar em cima para descobrir que cor está sendo usada. Isso é importante, porque às vezes as cores, você pode, isso aqui é um azul, mas você não sabe exatamente como esse azul vai aparecer. Então você tendo o código da cor, né, tá vendo branco, certo? Azul, preto, que não é bem preto, que o preto seria 000, né? Aqui, vamos ver esse preto aqui, esse aqui não é bem preto também. O preto seria FFF, tá certo? Aliás, o preto seria 000. Esse aqui não é, o FFF é branco, né? Então veja bem, aqui eu não tenho nada bem preto. Então você pode ver que não é exatamente, a cor não é aquela que você, se fosse tudo preto, certo? Apareceria aqui 000. Então aqui não tem nada exatamente totalmente escuro, né? Totalmente preto, né? Aqui tem, tá vendo? FFF. Aliás, é branco. Estou confundindo aqui. Então, veja bem, o vermelho pequeno, tá vendo? Ele vai selecionar a cor. Então, são duas ferramentas importantes na hora de você trabalhar, construindo websites, perfeito? Então, aqui na aula de hoje, nós aprendemos a instalar o Google Chrome como seu navegador padrão, certo? Nós instalamos três extensões. O Color Pick, né? Aliás, o Colorzilla, Color Pick não, Colorzilla, o WhatFont e o Web Developer, que ainda não vemos para o uso dele, certo? Mas veremos numa oportunidade breve. Então, o uso, você aprendeu, né? Você selecionou a cor aqui. Então, se você seleciona a cor em cima, voltando aqui, né, ao Colorzilla, se você seleciona a cor, é só clicar em cima que ele vai copiar a cor para sua área de transferência. E aqui ele desliga o uso do Color Pick, do Colorzilla. Perfeito? Eu estou falando Color Pick porque tem outro também que chamado Color Pick, né? Mas aqui eu achei esse aqui mais interessante. Certo? Então, veja bem, para usar você clica em cima, ele seleciona a cor, clica de novo, ou se você não quiser usar, você fecha aqui, escolheu a cor, seleciona, ele vai copiar para a sua área de transferência. É só você chegar, por exemplo, eu vou abrir aqui
É só você dar um Ctrl V aqui, colar, que vai estar colado o código da cor, tá certo? Então, quando você fica copiado para de transferência, quando você abrir qualquer documento, né, você colar, certo? Ele vai colar o que estava gravado na área de transferência. Então aqui nós copiamos a cor, certo? Que nós selecionamos. Então esse aqui é o uso que você faz do Colorzilla, certo? Clica, seleciona a cor que você quiser, certo? Aqui você pode fechar, primeiro você vê, certo? Quando você clicar, ele selecionou a cor e copiou para a área de trabalho. Você vem num documento qualquer que esteja aberto, no caso aqui eu abri o meu bloco de notas, você dá um colar que ele vai colar o código da cor. Isso aí você pode usar esse código aqui no momento que você estiver construindo sua página web, no local exato que precisa colocar a cor, que nós vamos aprender em breve, perfeito? Não salvar, não quero salvar. Você seleciona a cor, ele desliga. E aqui o What Font é a mesma coisa, você seleciona a fonte, né, que você quer, que ele aparece. É só você clicar primeiro em cima dele, certo? Você clica no What Font e vai em cima da fonte que você selecionou aqui, que ele vai aparecer que fonte que é, pode ver, certo? Certo? Tipo de cor. Perfeito. Então, até a próxima aula.